Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Saúde Integral. Hoje eu quero falar um pouco sobre Deus e Bolsonaro. Deus está com Bolsonaro? Essa é uma questão que eu acho muito relevante para os cristãos hoje e desde 2018 eu acho que tem sido uma discussão muito relevante porque eu tenho visto desde as eleições em que o Bolsonaro concorreu em 2018 um movimento entre os cristãos muito interessante e eu acho que vale a pena a gente refletir sobre esses pontos e pensar um pouco sobre isso. E esses cristãos, esse grupo, esse movimento de cristãos, eles acreditam piamente que Bolsonaro foi escolhido por Deus para libertar o Brasil da maldição do sistema, do comunismo. Esse geralmente é o discurso, né, que se usa. E assim, eu relutei um pouco para gravar esse vídeo pela delicadeza do tema, pela complexidade do tema. Então eu estudei um pouco, eu orei, eu pensei bastante sobre o assunto e eu acho que é relevante eu falar sobre isso. Eu não sou profeta de ofício, quem sou eu para falar, para ter uma palavra definitiva sobre um assunto tão sério, sobre que envolve a pessoa de Deus, né? Falar que se Deus está ou não com o Bolsonaro. Quem sou eu para falar isso? O meu ministério dentro da Igreja de Jesus é um ministério de ensino. Então eu e minha esposa fomos ordenados ao presbitério da comunidade Pão da Vida e eu em específico ao ministério de mestre, né? Dos 5 ministérios que Paulo cita, do apóstolo, evangelista, pastor, mestre e profeta, eu fui ordenado ao ministério de mestre, ao ministério de ensino. Então, isso é o que eu gosto de fazer, é o que eu me sinto chamado por Deus para fazer, que é estudar e me aprofundar nas Escrituras. Então, a minha tarefa aqui nesse vídeo é tentar contribuir com uma percepção que eu tenho, que é limitada, que está passível a erros, claro, mas a percepção que eu tenho desse ambiente, desse cenário, dessa discussão entre os cristãos em relação à pessoa do Bolsonaro. E, além dessa análise bíblica, de perceber como Deus já agiu na história com relação aos governantes, eu quero fazer também uma análise lógica, né? Porque a minha área também é filosofia, estou no último período de filosofia, e eu quero fazer uma análise lógica dos argumentos que eu percebo dessas pessoas, desse grupo, desse movimento, tá? Então seria uma análise bíblica e filosófica desse movimento e dos argumentos das pessoas. Então o que eu percebo? Quando as pessoas falam em relação ao Bolsonaro, os cristãos falam em relação ao Bolsonaro, alguns argumentos ficam no ar. E o primeiro argumento que eu percebo, que está nas entrelinhas às vezes, ou às vezes é algo bem declarado, é que Deus está com Bolsonaro porque ele é cristão, ou se intitula cristão, né? E geralmente essas pessoas colocam a- o- a- os seguintes pontos. Ele é o único presidente cristão, ele ora, ele faz reuniões antes de reuniões oficiais, ele reúne com pessoas para orar, ele se batizou, ele vai à missa, né? Então, geralmente se usa esses pontos para mostrar que ele é cristão. E isso, eu compreendo esse público e eu acho interessante, eu acho bom isso. De uma forma geral, eu acho bom a pessoa se batizar, óbvio, como cristão também. Eu acho ótimo uma pessoa se batizar, eu acho ótimo uma pessoa
se reunir se reunir com pessoas para orar antes de tomar decisões importantes, isso é fundamental na fé cristã. Só que a gente precisa lembrar algumas palavras de Jesus. Jesus disse em Mateus 7,21: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, uma pessoa se auto-intitular cristã, isso vale não só para o Bolsonaro, mas para mim e para qualquer cristão, né? Todos nós estamos sujeitos a isso. Uma pessoa que se intitula cristão não significa que Deus está com ela de forma absoluta e de forma irrevogável. Por quê? Porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Jesus falou que existem lobos no meio das ovelhas. E Jesus falou também, no mesmo capítulo 7, mas um pouco antes, no verso 15 até o verso 20, ele diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, nós, seres humanos, conseguimos fazer julgamentos, não julgamento no sentido de condenação, mas julgamento no que a Bíblia nos diz para julgar comportamentos, né? Então, nós conseguimos fazer julgamentos baseados nos frutos que a gente percebe das pessoas. Então, nós não podemos falar fulano é salvo e fulano e ciclano não é salvo. Isso não compete a nós. O que nós podemos fazer, biblicamente falando, é fulano apresenta obras que não condizem com a palavra de Deus. Isso sim a gente pode e deve fazer. Isso a Bíblia nos ensina e nos instrui a fazer. Então, dizer que Deus está com Bolsonaro porque ele é cristão não é um bom argumento, porque muitas pessoas que se dizem cristãs não são cristãs, né? Não, às vezes as obras são muito palpáveis, de que isso é óbvio, e às vezes nem tanto, mas mesmo aos nossos olhos passando algo despercebido, aos olhos de Deus não passa. Deus ele não olha não só as nossas obras, mas ele sonda o coração. Então Deus sabe ou não. Então a gente não pode afirmar que Deus está com Bolsonaro ou com qualquer outra pessoa porque ela é cristã. Isso é preciso um pouco mais do que isso para afirmar, para fazer uma afirmação dessa. O segundo argumento que eu percebo é o seguinte: Deus está com ele porque ele combate o sistema corrupto. Eu concordo que ele combate alguns sistemas de corrupção. Por exemplo, o sistema corrupto que envolveu o Brasil nos últimos anos, por parte do PT, ele foi um combatente ferrenho. Então, eu concordo. Esse ponto, sim. Bolsonaro combate parte do sistema corrupto. Só que a gente precisa pensar o que é um sistema corrupto, eu acho que de forma um pouco mais ampla. Geralmente, quando se fala em corrupção no Brasil, se considera apenas roubo e desvio de recursos. Porém, o roubo da corrupção no Brasil não passa de 2% do nosso PIB. E eu vou colocar todos esses links na descrição desse vídeo para que você possa ter acesso também, né? O custo do roubo no Brasil, da corrupção no Brasil, não passa de 2% do nosso PIB. Então, se o Brasil não tivesse corrupção, nós teríamos um acréscimo de 2% do nosso PIB. Isso é algo, por mais que sejam valores altos, por exemplo, o Sérgio Moro conseguiu 2,5 bilhões de reposição aos cofres públicos. Isso é muito dinheiro, isso é muito relevante. E a corrupção tem que ser combatida. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o problema do Brasil, em sua grande parte, não é só corrupção. Isso é uma parte do problema, não só a corrupção. Outros dados também que eu quero trazer é que a corrupção, apesar de ter um custo baixo, existem outros problemas no Brasil, como a má administração, a desonestidade da população comum, o famoso jeitinho brasileiro. Isso tem que ser levado em conta também, porque o político corrupto, antes de ser corrupto, ele foi um cidadão corrupto.
E antes dele ser um cidadão corrupto em grandes porções, ele foi um cidadão corrupto em pequenas porções. Num gato na luz, num gato na net, na sonegação de um imposto, enfim, uma soma de fatores que vão contribuindo para a corrupção daquela pessoa até ela ter condições de ou ter acesso de conseguir corrupções maiores, de conseguir ter acesso a desvios maiores. E eu acho que um outro problema muito grande no Brasil e que poucas pessoas se atentam são as ações legais, né, porque estão dentro da lei, mas é porque foram eles que criaram a lei, ações legais de políticos, mas que são imorais. Quando a gente pensa nessas ações, nós percebemos que elas são imorais. Por exemplo, a estipulação de altos salários por parte dos políticos. E isso o Bolsonaro fez durante todos os seus 28 anos em que esteve no governo, em que esteve na Câmara dos Deputados. Então eu vejo muitas pessoas elogiando o Bolsonaro porque ele combateu e combate o sistema de alguns políticos corruptos, mas não percebem ou omitem esse lado corrupto dele. Isso para mim é uma corrupção. Um político que vota pelo aumento dos salários absurdos, que já são muito altos, e foi o que ele fez durante o seu mandato, ele votou a favor dos altos salários dos políticos em todas as vezes. Então, isso para mim é corrupção. Isso para mim é uma forma corrupta de representar a população brasileira, que tem muita desigualdade, que tem muita pobreza e não faz sentido e não há justificativa ética para um político ganhar tanto dinheiro. E outros muitos cargos públicos não faz sentido. Então isso a gente precisa consertar no Brasil. E muita gente só olha o lado do roubo e esquece desse ponto. E só para vocês terem uma ideia de quanto isso é prejudicial para o Brasil, eu trouxe outros dados aqui. Todos os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário do Brasil juntos custam aos cofres públicos 4,3 trilhões de reais. Isso equivale a 2/3 do PIB. O nosso PIB em 2017, que são esses dados, foi 6,6 trilhões de reais. 2/3 do nosso PIB foi para pagar pessoal, foi para pagar os poderes executivo, legislativo e judiciário. Os juízes, os executivos são os senadores, os deputados, e o executivo são os presidentes, os prefeitos, e o legislativo são os senadores e os deputados. Então esses três poderes consomem 2/3 do nosso PIB. E esses salários altos incham o custo do Estado brasileiro. Então isso é um problema muito grave. Só o Congresso, que é o legislativo, que são os deputados e os senadores, custa 10,7 bilhões de reais ao ano aos cofres públicos. E ele é o segundo mais caro do mundo, só perde para os Estados Unidos, um país com uma área, se não for maior, muito maior, uma área maior que o Brasil, e um país muito mais rico que o Brasil. Então o Brasil tem um congresso, o segundo congresso mais caro do mundo. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso é o cúmulo do absurdo, levando em conta a nossa condição social. Nós não somos um país desenvolvido, nós estamos em desenvolvimento. Existem muitas desigualdades ainda no Brasil. O Congresso, gente, para vocês terem uma ideia, no Congresso trabalham 25 mil pessoas. Isso é a quantidade de população que nós temos em mais de 4 mil municípios no Brasil. Então, em 4 mil municípios do Brasil, tem tantas pessoas quanto as pessoas que trabalham no Congresso. Vocês têm noção quanta gente trabalha lá? E quantos cabides de emprego não tem lá que não precisariam ter e que custam os nossos impostos? E o último dado, para vocês terem uma ideia da evolução desses gastos, de 2001 a 2015, os gastos do governo aumentaram em 463%. Isso foi no período do PT, né, do Lula e da Dilma. Isso é uma especialidade do PT, inchar a máquina pública, encher de pessoas que estão coliadas a eles e
custear projetos que não têm a ver com o bem comum, mas para gangariar apoio político, né? Isso é a especialidade do PT. Então, os gastos nesse período passou de 205 bilhões para 1,1 trilhões de reais. Então, gente, a máquina pública do Brasil, ela está inchada, ela custa muito aos nossos bolsos. Então, não faz sentido políticos ganharem tanto dinheiro para exercerem funções que muitas pessoas exerceriam com melhor capacidade, melhor qualidade. Não é exigido escolaridade, não se justifica um deputado ganhar 30 mil reais, enquanto o salário mínimo é R$ 1.000. Enquanto tem pessoas passando fome nas ruas, isso não se justifica, não se justifica. É difícil encontrar uma justificativa ética para isso. Então, por isso que isso é uma corrupção. Políticos que defendem esses altos salários são corruptos. Isso para mim é uma corrupção. Legal, é uma corrupção legal, porque foram eles que criaram as regras do jogo, né? E o último argumento que eu percebo é o argumento que eles dizem o seguinte: Deus está com ele porque ele combate o comunismo. Agora eu queria entrar numa parte mais bíblica da coisa. Eu concordo que ele combate o comunismo, ele concordo que o comunismo é um problema, tanto do ponto de vista filosófico quanto do ponto de vista teológico, né? Mas a gente precisa lembrar também que a ética de acúmulo vigente na nossa sociedade capitalista também é um problema. Então a gente não pode combater o comunismo e esquecer dessa ética que traz problemas à nossa sociedade, essa ética de acúmulo. E que se ela não existisse, nós teríamos com certeza uma sociedade mais justa e mais igual, com mais equidade. Então o acúmulo capitalista, o acúmulo dessa ética capitalista, não do sistema capitalista, não do sistema de produção de riqueza, mas a ética de acúmulo é um problema, tanto quanto a ética comunista. A ética que a gente percebe nos discursos mais à esquerda do espectro político, né? E o fato dele combater o comunismo não significa também que Deus está com ele por isso. Por quê? Porque Deus não é evangélico e nem católico. Essa é uma afirmação pesada, uma afirmação muito séria, mas eu acho que muitas vezes a gente não pensa por esse ponto. Deus não é evangélico e nem católico, gente. Deus ele tem um compromisso com o seu caráter, fixo e imutável. O caráter de Deus não muda. Protestantes fazem coisas erradas, católicos fazem coisas erradas, e isso não quer dizer que Deus apoia eles porque eles são intitulados como católicos e protestantes. E eu trouxe alguns exemplos bíblicos aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha, acompanhem comigo aqui. Em Gênesis 14, por exemplo, Deus levantou o sacerdote, o Melquisedeque, né, que está relatado lá nesse texto, sem participação humana. Abraão, ele já aparece no texto bíblico como sacerdote de Salém. Em Gênesis 41, 25, Deus revela o seu plano a um governante ímpio. Ou seja, porque Deus ele precisa conduzir a história. Deus precisa conduzir a história da humanidade e nem todas as pessoas aceitam o chamado dele. Então ele usa pessoas que aceitam, pessoas que não aceitam. Ele usa tudo que ele tem disponível. Em Êxodo 2, no verso 15, Deus também levanta um sacerdote em Midian sem interferência dos judeus, que já era o povo escolhido nessa época, né, na época de Moisés. Deus, em 2 Reis capítulo 5, usou Naamã para dar vitória à Síria, uma nação ímpia. Então Deus usa esse comandante do exército dessa nação ímpia para dar vitória a eles, porque Deus tinha um propósito nisso. Em 2 Crônicas, capítulo 35, verso 20,
Deus fala com Neco, que era um governante do Egito. Deus fala com ele para atacar Josias, que era um governante de Israel, do povo de Deus, para que punisse Josias. Olha que interessante. Deus pega um governante ímpio e manda ele atacar o governante, entre aspas, de Deus, o governante do povo escolhido. Em Jeremias 13:10, Deus chama o povo de Judá de ímpio. Por quê? Porque esse povo estava desobedecendo às ordens de Deus. Esse povo, desde a saída do Egito, o povo de Israel vem rejeitando a Deus dia após dia. Então Deus chega a chamar o povo de Judá de ímpio. E eu queria trazer um exemplo do Novo Testamento também, são vários outros exemplos, mas Jesus, em Mateus capítulo 23, ele condena veementemente a hipocrisia dos fariseus, que eram, e dos escribas, que eram os religiosos de sua época. Então, gente, o que eu queria dizer para vocês era um pouco disso. Deus, o fato de Bolsonaro combater o comunismo, não faz com que Deus tenha um compromisso absoluto com ele. Por quê? Porque Deus não é evangélico nem católico. Deus ele não está ao lado das pessoas cristãs combatendo as pessoas que são comunistas. Não, Deus ele tem um compromisso com o seu caráter. Se um cristão fizer algo que está de acordo com esse caráter, Deus vai estar do lado dele. Mas se uma pessoa, mesmo cristã, fizer algo que não está de acordo com o caráter dele, Deus não está com essa pessoa. Deus não tem compromisso com um título, com um rótulo. Deus tem um compromisso com o seu caráter, que é fixo e imutável. Deus não muda. A forma de Deus agir na história muda. Como mudou com Israel, depois mudou com a igreja. Mas o seu caráter não muda. Então, Deus não tem como falar que Deus está com Bolsonaro ou não está com Bolsonaro. O que a gente pode falar é, Deus está com Bolsonaro no que ele defende que tem a ver com o caráter de Deus. Como, por exemplo, a família, ele defende a família, ele foi contra, na Câmara, né? Ele foi contra a implantação do chamado kit gay nas escolas, que de fato foi uma tentativa do MEC, em conjunto com o MEC, de implantar alguns materiais que não condizem com a idade daquelas crianças, material de cunho sexual, enfim. Essa discussão já passou, né? Mas nesse ponto Deus está com Bolsonaro. Deus está com Bolsonaro. A doutrinação política nas escolas que ele também combateu. Existem denúncias de professores doutrinando alunos dentro de sala de aula. Geralmente, eu não vi nenhuma denúncia de professores de direita ou de conservadores, mas professores de ideologia progressista, mais à esquerda, defendendo o PT, defendendo Lula em sala de aula, criticando o Bolsonaro. Então, Deus está com ele nessa agenda. Sim, ok, aí sim. Agora, o que Bolsonaro defende que não tem a ver com o caráter de Deus, Deus não está com ele, Deus não tem um compromisso fechado com ele, igual muitas pessoas têm. Inclusive, às vezes falam até que estão fechadas com Bolsonaro e não abrem mão. Poxa, isso é muito complicado dizer. Fechar com uma pessoa que está passiva a erros, principalmente que tem poder nas suas mãos, que é uma das maiores tentações humanas, é muito complicado. Então, no que a gente acha que o Bolsonaro é coerente, a gente pode apoiar. No que a gente vê que é um problema, a gente deve criticar. A gente não deve fechar com uma pessoa e defender as ideias dela, independente do que ela fala, independente da situação. Não. A gente tem que ser coerente, elogiar o que é certo e criticar o que é errado. Então, por exemplo, essa parte que ele faz do sistema político brasileiro corrupto, que vem desde a origem do Brasil, de exploração das riquezas do Brasil, isso para mim é explorar as riquezas do Brasil.
políticos que colocam salários tão altos é explorar as riquezas do Brasil, é explorar o povo brasileiro. Então, Deus não está com ele nesse sentido. Deus não está com ele nessa caminhada dele de corrupção, nesse sistema de sugar o dinheiro do povo. Não, Deus não está com ele nisso. As suas afirmações de cunho racista e homofóbicas e outras mais, Deus não está com ele, de ódio, de discurso de ódio. Deus não está com ele nisso. Apesar da mídia fazer uso de forma seletiva de muitas falas dele, não quer dizer que não tenha problemas nas falas dele. Ele usa muitas falas infelizes, muitas falas que às vezes são uma brincadeira que poderia passar, mas a mídia, como está em cima dele, não deixa passar. Mas muitas falas dele são problemáticas, sim, de fato. Tem indícios de homofobia, tem indícios de racismo, enfim, ele fala coisas muito problemáticas. Então Deus não está nisso. Deus não está com ele nisso. Então era isso que eu queria tratar com vocês hoje. Cuidado com vocês, nós cristãos, cuidado com a associação de Deus com o político. É muito perigoso isso. Nós somos humanos, nós estamos passíveis a falhas, então muito cuidado em falar em nome de Deus, em falar que Deus está com Bolsonaro e que Deus, todo mundo que criticar o Bolsonaro não é do bem, não é pessoa de bem, defende bandido. Nossa, eu vejo exageros dos dois lados, assim, tanto de apoiadores do Bolsonaro quanto de críticos dele. Então muito cuidado com isso, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que nós tenhamos discernimento nesses dias e tenhamos muita cautela em usar Deus, em usar no bom sentido, em falar em nome de Deus com relação à política, que a gente tenha zelo com isso, que a gente tenha temor em relação a isso, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.